Hi, folks! Hello and welcome! Do you miss me? Sentiu a minha falta? Estou aqui de volta, né? Today, I will going to talk about comprehension e grammar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre compreensão em really, na verdade, remember, né? Reading strategies. A gente vai fazer uma revisãozinha das estratégias de leitura. Antes da gente começar a answer the question, a responder as questões, né? Então, shall we? Bora? So, let's start. Então, vamos começar. Aqui a gente tem um pequeno texto, e aí, como vocês lembram, na aula passada, quando a gente falou sobre as reading strategies, as estratégias de leitura, tem algumas coisas que vocês têm que prestar atenção na hora de fazer as compreensões textuais, na hora de fazer as interpretações de texto, sendo que os textos estão em uma língua diferente da língua materna. Esses textos estão em inglês, mas tanto faz essas estratégias para espanhol, para francês, vocês têm que só se atentar. A gente vai ter um textozinho aqui, que ele é dividido em níveis. Por enquanto, a gente está aqui no nível 1. O que é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção? Né? Que eu falei na aula passada, quando a gente começou a estabelecer as estratégias sobre comprehension, né? Sobre interpretação textual, sobre compreensão. Perfect. Se o texto ele possui non-verbal information. Primeira coisa que a gente tem que se atentar, please attention, né, prestar atenção, é se o texto ele possui informações não verbais, ou seja, imagens, gráficos. Why? Por quê? A gente tem que prestar atenção porque elas vão sempre dar uma dica ou uma orientação do que o texto ele vai falar. Por exemplo, nessa imagem que o texto apresenta, logicamente que vai ter textos onde a gente não vai perceber, não vai conter informações não verbais, no verbal information. Mas, in case, nesse caso aqui, a gente tem um texto que possui uma imagem, uma picture. E aí, ó, quando eu amplio aqui a imagem, vocês percebem que a imagem, ela passa pra gente duas coisas, né? Alguém que está no espaço e que pela roupa provavelmente vai ser o quê? Um astronauta. Então, aqui a gente já percebe que o texto, ele vai abordar, né, bem por cima, ele vai abordar alguma coisa sobre o espaço e sobre um astronauta. Beleza? Então, continuando. A gente já viu que o texto pode abordar essas duas coisas. Vamos lá confirmar o que o texto, ele realmente, sobre o que o texto realmente fala. Confirmar ou refutar a nossa prediction, né? Olhando o texto, tendo em vista só a imagem, se essa informação, ela realmente ela se confirma. Quando a gente vai para o title, quando a gente vai para o título, o que a gente percebe? Que o título ele tá cheio do que a gente chama de o quê? De cognates. Tá cheio de cognatas. O que são as cognatas? São aquelas palavras que são muito parecidas no português e têm a mesma tradução. Então, a gente percebe que a palavra filme, ó, film, e a palavra space são muito próximos da grafia em português. Então, a gente já consegue perceber que o texto, ele vai falar sim sobre espaço. Então, a gente já confirmou que o tema que vai ser abordado no texto é espaço. Agora, o que vai falar sobre o espaço? Aí a gente já faz a relação com quem? Com o film. Então, a gente percebe que o título, ele já apresenta para a gente o que o texto vai abordar. O texto vai falar sobre o quê? Sobre a film in space, um filme no espaço. Então, agora que a gente já sabe
do que o filme ele vai descrever, ele vai argumentar, a gente vai seguir falando sobre, buscando as informações que vão ajudar, nos auxiliar a ter um entendimento geral do texto. Então, o que a gente já percebe? Logo no comecinho, a gente vê o nome de um local, que é o que a gente chama de typograph marks, são as marcas tipográficas, são nomes de locais, são datas, são palavras que estão em negrito, que estão entre colchetes ou entre aspas, que elas são enfatizadas porque elas estão ali com informações que elas são importantes. Então, a gente já sabendo que o texto ele vai falar sobre um filme no espaço, provavelmente a Rússia, vai ser o quê? O local ou quem está fazendo esse filme. Então, o que a gente tem que buscar? Os verbs, as words, não, as palavras que a gente conhece. A gente sabe que make é o quê? Quando a gente fala make, nos remete ao quê? Ao verbo fazer. A gente lembra que make é o verbo fazer. Então, a Rússia é quem está o quê? Fazendo esse filme, que vai ser gravado aonde? No space. Então, a gente já sabe que a Rússia é quem está filmando, quem está fazendo esse filme, né? Essa produção cinematográfica no espaço. E o que a gente percebe? Que existem pessoas que vão fazer o quê? Que vão travel. As gravações, as pessoas vão viajar para onde? Travel não é viagem? Elas vão viajar para International Space Station, para a Estação Espacial Internacional, para que elas possam gravar. E quem são essas pessoas que viajam? Um ator, an actor, e um diretor. Então, a gente sabe que apenas 2 pessoas vão viajar para produzir esse filme lá no espaço. Então, o que tem mais de importante? Eu tenho um número. O que esse número significa? O que esse número traz? Eu sei que aqui é o número de dias. E esse número de dias, ele vai representar o quê? Provavelmente, o tempo que eles passaram lá para quê? Para gravar. Uma vez que o texto fala que eles fizeram esse filme no espaço, e para isso eles precisaram o quê? Travel. Eles precisaram viajar. Então, 12 dias foi o tempo que eles levaram para fazer as gravações lá no espaço. O que tem mais de importante aqui, ó? Por que eu sei que foram 11 dias, 12 dias? Pela numeração e porque depois ele diz assim, ó, back, ó. Eles, ó, back home, Earth. Então, a gente sabe que eles voltaram para a Terra, né? Para finalizar, para terminar o filme. Outra informação importante, como é o nome desse filme? Como eu disse, as non-verbal informations, elas sempre vão trazer coisas bem importantes que estão dentro do texto. A gente sabe, ó, que The Challenge é o quê? É o nome do filme, ó. O filme é o The Challenge. E esse filme é sobre o quê? Sobre uma Space Station, sobre uma estação espacial. O que mais que eu tenho importante? O que eu posso perceber? Que o texto ele tem que apresentar as outras informações, o que acontece nesse filme, né? O que acontece? Aí a gente vem com as palavras que elas vão ser chaves. Acontece alguma coisa, ó, porque eu tenho o que? O nome problems. Então, aconteceu algum problema que eu precisei do quê? De um doctor, de um médico. E esse médico fez o quê? Ele travel, ele viajou. E viajou para onde? Para a estação. E ele viajou para a estação para quê? Save, para salvar. E para salvar quem? O astronauta. Então, eu já sei mais ou menos o enredo do filme. Eu sei que o filme ele foi gravado lá no espaço, que eles voltaram, uma parte do filme foi gravado lá e a outra eles gravaram aqui, que o nome do filme é Challenge e que o filme também ele mostra é sobre um astronauta em uma estação espacial.
e que acontece um problema, né? Acontece um problema em que um doctor, um médico, é chamado, e esse médico que viaja para a estação para poder fazer o quê? Salvar o astronauta. Beleza? Até aqui tranquilo? So far, so good? Tudo bem? Vamos continuar. O que mais a gente consegue ter de informação? Opa, eu já tenho aqui a palavra o quê? Ó, a hindu, o Hollywood, né? Que é bem conhecido. Então, o que acontece? Eu tenho o nome também do Tom Cruise. E o que o Tom Cruise ele tem a ver com o texto, né? Qual a informação que eles vêm trazer sobre Tom Cruise? Então, a gente percebe que ele diz que o Tom Cruise, um ator hollywoodiano, né? E diretor, o Tom Cruise, né? O que acontece? Ele, want. O que o verbo want significa? Querer, e ele quer fazer o quê? Um filme no espaço. Então, não é só a Rússia, né? A Rússia, ela foi o quê? A first. Ela foi a primeira, mas o Tom Cruise também quer gravar um filme no espaço. E para isso, eles falam que o que a gente tem a partícula quem? O eu. O que a partícula eu ela apresenta? Vocês vão lembrar de quando vocês estudaram o future, que é o futuro. E vocês devem ter lembrado que quando a gente fala de futuro no inglês, eu vou ter duas estruturas. Eu vou ter o will e eu vou ter o going to. Então, se aqui está dizendo o will work, a gente sabe que work é o verbo que? Trabalhar, é um verbo bem conhecido no inglês. Então, está dizendo que ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar. E ele vai trabalhar com quem? Com a NASA e com o Elon Musk, né? Deve ser ou o outro ator que vai contracenar ou alguém que vai ajudar ele, é bastante conhecido. Aí ele fala aqui, que a Rússia fez o quê? Fast. A Rússia foi o quê? Fast. Quando a gente fala fast, vocês lembram do quê? Lembrem lá do Velozes e Furiosos. Então, fast é o quê? É rápido, né? E aí, quando vocês veem a partícula faster, vocês vão lembrar que o ER, ele é utilizado todas as vezes que o adjetivo, lembram lá do comparativo? Comparativo. O que acontece no comparativo no inglês? Os adjetivos considerados short, vocês têm que lembrar lá do que vocês vão vendo num todo a vida de ensino médio de vocês. Vocês viram que os adjetivos short, ele recebe o ER depois, né? Para dar essa ideia de quê? De mais rápido. Então, por exemplo, se eu quero dizer que está mais frio, cold é o verbo, é o adjetivo frio, né? Se eu quero dizer que está mais frio, eu vou dizer colder. Então, colder than vai ser o quê? Aí ele está dizendo que a Rússia foi o quê? Mais rápida do que o Tom Cruise. Aqui a gente tem um vocabuláriozinho de palavras, mas a gente viu que não necessariamente a gente precisa utilizar. Então, o que a gente percebe? Que analisando e pegando só alguns pontos e fazendo as inferências, a gente conseguiu entender do que o texto fala. Se eu precisasse saber em uma questão só do que o texto fala, com certeza, eu só de olhar a imagem, o título e olhar um pouco por cima do texto, eu conseguiria identificar o skimming, que é o skimming, é identificar o objetivo geral ou do que o texto fala. E rapidamente eu conseguiria. Se as questões elas dissessem respeito a ideias mais detalhadas, eu também conseguiria. Por quê? Porque eu iria me embasando na informação não verbal, nas marcas tipográficas, e aí eu ia conseguir chegar ao entendimento. Mas, let's go the questions. Vamos agora para as questions. Vamos lá para a primeira. O que eu falei sobre vocês? Todas as vezes que eu me deparar com um texto, uma pergunta, eu tenho que ver o que ele pode me apresentar de informações importantes para que eu consiga identificar do que o texto fala. Então, eu já tenho de cara uma imagem. A pergunta diz o quê? Examine a imagem para responder a questão. O que eu já consigo perceber? Que a imagem ela apresenta dogs, ela apresenta cachorros, e os cachorros estão no que a gente pode dizer que é um escritório, uma sala. E o cachorro tá o quê?
olhando, ele está utilizando o computador. Então, aqui eu já tenho informação que o cachorro, ele está utilizando o computador. E aí eu tenho uma phrase, uma sentence, que diz o quê? On the internet, nobody knows, or a dog. O que eu já sei? Que está falando alguma coisa da internet, né? E está falando também alguma coisa do cachorro. E know é um verbo também que ele é bem conhecido, que é o verbo que? Saber ou conhecer. Então, o que vocês acham que está dizendo? On the internet. Então, a frase diz que na internet, já consigo identificar, que na internet o quê? Nobody, exatamente, a partícula do know, ó. Know, ou seja, ninguém. E ninguém o quê? Sabe. E a gente lembra, ó, que o are é a contraction de quem? Do you are. Então, na internet, ninguém sabe que, ó, você, o verbo are é quem é o verbo to be, que é o verbo ser ou o verbo estar. Vocês devem lembrar disso, né? Principalmente do verbo to be, que é um dos verbos que vocês mais utilizam. Então, a gente já percebe que o quê? Que o texto diz que na internet, né, ninguém sabe, nobody, ninguém sabe que você é um cachorro. Então, beleza. Aí ele fala, the cartoon means that, ou seja, ele quer aqui que eu saiba do que essa imagem ela vai falar, né? O que o cartoon, o cartoon ele apresenta, o que significa? Vamos lá para a primeira. Aí eu tenho que prestar atenção no que cada uma dessas informações, dessas sentenças, elas podem trazer, uma vez que eu posso não saber, e eu nem preciso saber todas o significado de todas as frases. Primeiro, eu sei que aqui, ó, tem dog. Eu sei que também tem try, que deve ser tentar. Então, tá dizendo aqui, ó, que os cachorros estão trying. Vocês devem lembrar que try traz aí, se é o verbo tentar, e está recebendo o ing nessa sentença aqui, a gente pode perceber que essa frase aqui, ela está no que a gente chama de present, no presente contínuo. Então, está dizendo que os cachorros, eles estão tentando fazer o quê? Quando vocês se deparam com a palavra imitate, vocês acham que é o quê? Não parece com português? Então, eles estão tentando imitar o quê? Os humanos. Human. E aqui, vocês acham que é isso? Eles estão tentando imitar o comportamento humano? Os humanos? Pela frase, a gente já consegue descartar a primeira. Segunda, internet. Opa, lá no textozinho lá onde internet tem o nome internet. Então, pode ser que seja alguma coisa aqui. Aí, internet. E user, vocês devem lembrar, principalmente quando vocês utilizam muito celular e computador, que user deve ser parecido com o português também, o quê? Usuários. Então, os usuários de internet se comunicam, né? Revelando, ó, revealing. Vocês acham que é isso? Identidade? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Nada a ver. Por que nada a ver? Porque a gente já lembra aqui da phrase, ó, na frasezinha, o que acontece? É enfático, ele diz o quê? Que ninguém sabe que ele é o cachorro, ou seja, ninguém sabe a identidade dele. Então, essa segunda também aqui, ó, xizinho. Terceira, dark dog. A gente sabe que aqui, ó, é o que vocês aprenderam lá, que é nominal group, é um grupo nominal. E que então ele está falando que o cachorro preto, cachorro aqui negro, né, cachorro preto, ele tá o quê, ó? Surprised. Vocês acham que ele tá com cara de surpresa, o cachorro preto? Não. Ele tá bem tranquilo, não tá? E aí? Tá dizendo o cachorro preto está surpreso. Acho que pela carinha dele aqui, ele não tá parecendo que tá surpreso, não. Então, a gente já pode dizer, opa, aqui eu não sei muito bem o que tá dizendo o restante, mas
Vamos botar só assinalar. Próxima. People communications. As pessoas se comunicam. People é pessoas. Vocês estão vendo alguma pessoa nessa imagem aí? Não, né? E aí eles falam que as pessoas se comunicam, né? Elas se comunicam com quem? Com seus pets, né? Com seus animais, sem fazer o quê? No Meryl, né? Sem se preocupar. Vocês acham que tem alguma coisa relacionada a isso? Não. A própria frase, ela descarta. Então, a gente já sabe que essa daqui também não. Então, a C é a que pode ter a ver, né? E a última. O que vocês acham? Tem aqui que os cachorros, eu posso não saber o que é the spotted. Aí tem uma coisa bem importante, ó, a presença do never. Never. Tá dizendo que os cachorros nunca, nunca alguma coisa. E o que vocês acham que ele tá dizendo? Que os cachorros nunca o quê? Nunca utilizaram, used, nunca usaram a internet antes. Vocês acham que o texto está falando sobre isso? A imagem não faz com que a gente perceba que, pelo contrário, eles estão bem familiarizados? Perfect, exactly. Então, a correct aqui é a C. Perceba que a gente chegou a C, mesmo sem conseguir identificar o conteúdo completo. Vocês perceberam? E a mais aqui, ó, se a gente fosse tentar fazer a compreensão do que está falando, não seria difícil. Por quê? Tem muitas palavras que a gente conhece. A gente tinha que identificar quem? O verbo. E aí, que mais de informação? Eu sei que aqui onde na internet, about sobre humanos. E aí? Perfect. Do you hear me? Estão me ouvindo direitinho? Podemos continuar? Então vamos lá para a question 2. O que a gente consegue perceber aqui? Ó? Que aqui eu vou ter que ter a compreensão de alguns assuntos de quê? De grammar, de gramática. E para isso, eu só quero que vocês percebam algumas coisas. Esses assuntos aqui, ó, são assuntos que bem básicos, são assuntos que eu acredito que vocês todos lembrem quais são. E aí, o que ele pede? Ele diz assim, ready. Ele quer que vocês façam o quê? Que vocês leiam o quê? O texto. E façam o quê? Respondam às questões. E aí ele quer saber duas coisas. Se as palavras, né, missed e tried, no texto,